Senhor presidente, agradeço ao pleno, ilustre representante do Ministério Público. Senhor presidente, aqui, em muitas ocasiões, nós aduzimos ao silêncio eloquente do constituinte originário em determinadas matérias. Mas, no meu modo de ver, aqui houve uma deformação eloquente da presunção de não culpabilidade. A presunção de inocência, desde as suas raízes históricas, ela está calcada exatamente na regra máter de que uma pessoa é inocente até que seja considerada culpada. E fazendo um paralelismo entre essa afirmação e a realidade prática, e a jurisdição em sendo uma função popular, ninguém consegue entender a seguinte equação. O cidadão tem a denúncia recebida, ele é condenado em primeiro grau, ele é condenado no juízo da apelação, ele é condenado no STJ e ingressa presumidamente inocente no Supremo Tribunal Federal. Isso não corresponde à expectativa da sociedade em relação ao que seja uma presunção de inocência. E presunção de inocência, ela é isso que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prova a sua culpabilidade. Não há necessidade do trânsito julgado. Nós também, aqui sempre, nosso querido e dileto amigo ministro Marco Aurélio afirma que aqui não há semideuses, quer dizer, nós não temos a última palavra porque sabemos mais do que todos. Então, se esse agente perpassa por todas as esferas do judiciário, positivamente é impossível que ele chegue aqui ao Supremo Tribunal Federal na qualidade de presumido inocente. Por outro lado, senhor presidente, foi aqui destacado um aspecto muito importante, que é talvez uma singularidade processual. A coisa julgada está intimamente vinculada à ideia da imutabilidade da decisão. Coisa julgada significa a imutabilidade da decisão ou a indiscutibilidade de alguns capítulos da decisão. E é exatamente o que ocorre no processo penal. Como aqui foi destacado pelo Ministério Público, pelo voto do ministro Teori, ministro Fachin, ministro Barroso, com relação àquela matéria fático-probatória, há uma coisa julgada singular. Porque aquilo ali, em regra, é imutável e indiscutível, porque não é passível de análise no Tribunal Superior. Só se devolvem questões constitucionais e questões federais. E, eventualmente, há de evento, e à luz da realidade prática muito difícil, se pode, eventualmente, constatar um vício de inconstitucionalidade. Mas a verdade é que é possível entrever uma imutabilidade com relação à matéria de mérito da acusação das provas e prosseguir-se o recurso por outro ângulo da análise constitucional. E isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou recentemente que admite-se a coisa julgada em capítulos. Admite-se a coisa julgada em capítulos. As ações decisórias devem ser interpostas a partir do momento que parte das decisões transitam em julgado. Então, essa parte relativa ao mérito da acusação e às provas, essa parte se torna indiscutível e imutável, de sorte que nada impede, ainda aqueles que interpretam que a presunção de inocência vai até o trânsito julgado, que se entreveja o trânsito julgado exatamente nesse momento. E eu, como foi antecedido por 3 exemplares de manifestações, ministro Teori, ministro Fachin e ministro Barroso, não queria reiterar aspectos que aqui foram destacados, mas eu apenas traria à lume, por fim, uma observação que me parece muito importante. É preciso observar que quando uma interpretação constitucional não encontra mais ressonância no meio social, e há estudos de Riva Segal, Robert Paulson, Backlash, no sentido de que a sociedade não aceita mais, e se há algo inequívoco hoje, a sociedade não aceita essa presunção de inocência de uma pessoa condenada que não para de recorrer. Com a seguinte disfunção, a prescrição, nesse caso, ela também fica disfuncional, como destacou o eminente procurador da República, se o réu não é preso após a apelação, porque depois da sentença ou acordo condenatório, anotei aqui, o próximo marco interruptivo da prescrição é o início do cumprimento da pena. Assim, após a sentença não iniciado o cumprimento da pena, pode a defesa recorrer ad infinito, correndo a prescrição. E veja que não há nenhuma inércia do Ministério Público. Isso é uma situação, isso é teratológico, absolutamente teratológico.
E como hoje, efetivamente, essa presunção de inocência, ela não corresponde mais àquilo que se denomina de sentimento constitucional, eu colho da obra da professora Patrícia Perrone Campos Melo, sobre precedentes, que às vezes é fundamental o abandono dos precedentes em virtude da incongruência sistêmica ou social. E aqui eu cito um trecho que eu também repisei no voto da ficha limpa, quando se alegava a presunção de inocência irradiando-se para o campo eleitoral. E aqui eu trago um texto muito interessante dessa eminente doutrinadora da nossa universidade. Então, afirma ela, a incongruência social alude a uma relação de incompatibilidade entre as normas jurídicas e os estándares sociais. Corresponde a um vínculo negativo entre as decisões jurídicas e as expectativas dos cidadãos. Por outro lado, Conrad Hess, na sua obra sobre a força normativa da Constituição, com tradução escorreita do eminente ministro Gilmar Mendes, na obra da Fabris Editor, afirmou: quanto mais o conteúdo de uma Constituição lograr corresponder à natureza singular do presente, tanto mais seguro há de ser o desenvolvimento de sua força normativa. E o desenvolvimento da força normativa da Constituição, nesse aspecto, está em que a presunção de inocência, ela cessa a partir do momento em que se comprova a culpabilidade do agente, máxime em segundo grau de jurisdição, encerrando um julgamento impassível de ser modificado pelos tribunais superiores. Então, pedindo vênia divergência, e eu louvando esses 3 exemplares de manifestações, ministro Teori, ministro Fachin e ministro Barroso, eu os acompanho integralmente. Pois não.